professor. Olá, querido aluno da nossa querida e gloriosa Escola Bíblica Dominical. O nosso desejo é que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem, onde quer que você esteja nesse momento. Eu sou o pastor Kleber de Amorim, mais uma vez falo com vocês diretamente dos estúdios da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina, aqui no sul do mundo. É uma honra para mim, para toda a equipe da ADC TV, mais uma vez, estar com você aqui nessa nossa pré-aula. Estamos estudando a lição de adultos da nossa CPAD no trimestre 2 desse ano de 2023. A lição escrita pelo grande pastor Erenay Cabral, que tem por título para todo esse trimestre Relacionamentos em Família, superando os desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Um autêntico curso para casais, uma autêntica escola para a família. Um privilégio podermos estar estudando esse tema na pena de tão renomado autor. A lição está aqui em nossas mãos, muito bem escrita e redigida, com assuntos relevantes para a nossa atualidade, para o momento em que nós estamos vivendo, e super bem encadernada pela nossa gloriosa CPAD. Estamos na lição de número 11, e essa lição está sendo proposta para o dia 11 de junho do ano de 2023, e aí nós temos nesse segundo domingo do mês de junho, então, o dia do pastor. O título está aí na tela, Os Prejuízos da Mentira na Família. Nós vamos falar sobre Ananias e Safira, e a leitura bíblica em classe vai estar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, dos versos 1 até o verso 11. Então estaremos falando este tema, que ele é muito sugestivo para os dias de hoje. Já falamos sobre o motim na família, e essa lição de número 11, ela tem um link com aquela lição que nós já estudamos aqui, e esta questão da mentira na família, ela pode também trazer à tona para a igreja local, aonde você ministra a sua aula, para a minha, para as nossas, a importância das famílias tradicionais dentro das congregações como fatores ou de bênção, ou muitas vezes de um refrear do movimento, do agir, do avivamento de Deus no meio do povo do Senhor. Nós vamos aprender que o Senhor, Ele nos planta na sua obra, nos multiplica em família, para que as nossas famílias sejam bênçãos, sejam catalisadores de virtudes, de potências do reino de Deus no meio da igreja, e não um grupo que se propõe a fazer complôs, não um grupo que se propõe a ter dominância, e não um grupo que se propõe a fazer falsos ambientes dentro da igreja com atitudes hipócritas e também mentirosas. Então, tudo isso vai estar permeando a nossa lição de hoje, e que o Senhor Deus dê graça a você, professor, a tocar em um assunto tão complexo nesse segundo domingo de junho, né, numa aula com um tema tão grave como esse, e você tenha a maestria, a capacidade dada pelo Espírito para falar verdades e não gerar conflitos no meio do seu povo, porque essa lição de hoje, ela é uma lição desafiadora, e ela é uma lição que vai, então, gerar na igreja um conflito de consciências. As pessoas que não vivem na perspectiva de Ananias e Safira, elas ouvirão essa aula e elas se alegrarão e serão, de certa forma, vacinados para que jamais tomem atitudes como a desse casal. Porém, se na sua igreja estiver ali, na realidade do cotidiano, do dia a dia da sua congregação, alguém que se utiliza dos princípios de Ananias e Safira para que, de alguma forma, adquiram respeito, honorabilidade, ou que queiram, de alguma forma, dominar as decisões da igreja, essas pessoas serão confrontadas, e você precisará da unção do Espírito de Deus. A autoridade você já tem,
mas você precisará da inspiração, você precisará da didática do Espírito para que você toque em assuntos tão polêmicos sem gerar confusões nesse domingo que o Senhor Deus tem proposto a nós. Mas debaixo da graça do Senhor tudo é possível e nós teremos uma boa e poderosa aula nesse próximo domingo, se Deus quiser. O título está aí na tela. Nós temos aqui o texto áureo em Colossenses capítulo 3, versículo 9. Não mintais uns aos outros. Olha a mentira aparecendo aí. Pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então a mentira, a hipocrisia, todo esse sofisma da falsa aparência é fruto da vida caída, da vida velha, quando estávamos mortos em delitos e em pecados. E aí você olha pela natureza do velho homem, pelas atitudes do velho homem, que quando Paulo fala que estávamos mortos, ele não diz que estávamos inertes, que nós estávamos ali sem nenhum tipo de atitudes. Aquilo ali é uma analogia. Para Deus, o nosso estado era de morte. Embora estivéssemos vivos para o mundo, para Deus estávamos mortos. Só que nós estávamos mortos e ao mesmo tempo vivos. Vivos para nós, mortos para Deus. E vivendo para nós, nossas atitudes elas eram ruins e elas eram más. E aí a nossa lição já vai dizendo aqui no nosso texto de ouro que a mentira, ela é coisa do velho homem, mas nós nos despimos do velho homem e agora nós vivemos a novidade de vida em Cristo Jesus. É essa ponte que Ananias e Safira não atravessaram. Verdade prática, a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Então a flor, a cor, o cheiro, o momento, aquela realidade momentânea é o que a hipocrisia e a mentira buscam. Mas quando há falta da virtude, o fruto ele não chega, o fruto ele não aparece, o fruto ele não se desenvolve. Por isso que servir a Deus é também um ato de sabedoria e essa questão da esperança, do esperar com confiança. Essa coisa do justo viver pela fé e atravessar o tempo que corre, que se sucede, que se move sempre para frente, com a mesma fé de quando você aceitou a Jesus, mas também com um desenvolvimento do caráter cristão, vai fazendo com que você passe pelas circunstâncias, pelas contingências da vida, adorando a Deus em esperança, com o coração pacificado, com confiança, passando por todos os reveses e, como eu já falei, as contingências que essa vida nos oferece, mas sempre adorando, glorificando e buscando a Deus. O fruto, ele vai surgindo com o passar do tempo, com a nossa permanência, com a nossa persistência, com a nossa constância, com a nossa disciplina, e isso não é uma obra para a salvação, mas é uma obra de quem já está salvo. Somos salvos pela graça, mas nós então perseveramos na fé como santos. E viver em Cristo, e viver e estar sempre aprendendo com Cristo é aquilo que nos move para seguirmos adiante e logo vermos Jesus. E o bacana de viver em fé é que quanto mais o tempo passa, mais perto nós estamos da nossa salvação, mais perto do que o dia que aceitamos a fé. Ou seja, quanto mais firmes na presença de Deus, mais perto estamos da salvação. O coração ele se aquece mais, o espírito ele testifica mais que vale a pena estar firme e vale a pena o que está proposto por Deus logo ali na frente. Temos a introdução. Por conta do tempo a gente passa e chegamos ao nosso primeiro tópico. Ananias e Safira, eles tiveram uma conversão duvidosa. E aí, então, na síntese desse tópico, o texto vai nos dizer que a igreja primitiva vivia uma verdadeira comunhão. Entretanto, Ananias e Safira dissimulavam dessa comunhão com a mentira. Eles estavam juntos, mas o coração estava afastado.
Eles estavam enchendo a igreja de pessoas, mas a presença deles enchia a igreja, enquanto eles estavam vazios da igreja no seu coração. E aí temos o primeiro tópico, ou subtópico, melhor dizendo, do tópico em questão, e aí nós vamos falar um pouquinho por que uma conversão duvidosa. Quais as explicações? O que, de fato, atesta que eles não se converteram, apenas se convenceram que era muito gostoso, maravilhoso, que era muito bacana estar com a igreja. Aí o pastor Eliéner Cabral vai nos dizer que as atitudes desse casal revelam que eles não conheceram o poder do evangelho, a transformação desse evangelho que é poder de Deus. Porque o poder de Deus não surtiu efeito na vida de Ananias e Safira. O poder de Deus, ele está lá, mas é a fé, é o abrir do coração, é o arrepender-se que faz com que as coisas aconteçam na nossa vida. E mais uma vez aqui, nós vamos entender que a soteriologia cristã, ela é sinergista, ou seja, a salvação é um ato puramente divino, o homem sem a ação da graça jamais poderia se salvar, concordamos com isso, né? Mas o homem precisa arrepender-se, chegar-se a Deus e permitir-se ser envolvido pela graça para que seja transformado. Então, o ato da salvação é um ato não monergista, só de Deus. Mas ele não é que ele depende, ele é efetuado por Deus com a contrapartida humana. Essa é a explicação. O poder do evangelho não surte efeito em Ananias e Safira, porque eles não se permitem nascer de novo. Simpáticos à causa do evangelho, eles não corresponderam à regeneração, que é esse nascer de novo, e não foram genuinamente transformados. A salvação ela é tão instigante, quando a gente estuda a regeneração, o novo nascimento, que quando chegamos aqui falando em um casal, os dois conhecendo o evangelho e os dois se convertendo, a gente tem algumas questões a pôr aqui. Primeiro, a salvação ela é individual. Na verdade, o projeto de salvação de Deus para a humanidade, ele é sempre coletivo. É para Israel, está na arca, agora na igreja. Mas Deus salva pessoas na sua individualidade e as coloca no reino de Deus. Então a salvação, para mim e para você, ela é individual. O projeto, ele sempre é coletivo. Jesus não morreu por mim, Jesus morreu por nós. Agora, quando você vê um casal que são unidos em uma só carne, como é o princípio do matrimônio, conhecem o evangelho e os dois se convertem, eu acho isso extraordinário. E eu acho isso maravilhoso. E nós temos aí o testemunho de casais que vieram do mundo e converteram-se os dois, e os dois têm a mesma fé, e a mesma fé em intensidade. Como a gente também tem a realidade de casais que vêm e um manifesta a fé e o outro acompanha por respeito, por amor, por carinho, seja o homem ou seja a mulher. Então isso é um mistério de Deus, mas é algo que você pode observar e explorar aí na sua aula. A questão é que os dois aqui não converteram-se de fato e os dois uniram-se na hipocrisia de uma fé relativista e também dissimulada. No princípio do Pentecostes, Ananias e Safira uniram-se à igreja local, mas a velha natureza se revelava na hipocrisia, na cobiça e na mentira do casal. Então aqui nós temos três aspectos que comprovam a não regeneração: a hipocrisia, a cobiça e a mentira. A mentira é quase que o ápice das ações deletérias desse casal. 2, a comunhão da igreja de Atos. Então, o casal não está regenerado, mas eles estão admirados com a dinâmica da igreja primitiva. Em Atos, uma das características dos primeiros dias da igreja era a comunhão. A comunhão, de fato, era o efeito dessa catalisação de esperanças entre os salvos daquela igreja primitiva. Os convertidos daquele tempo tinham tudo em comum, pois o Espírito Santo gerou nesses cristãos um amor generoso e voluntário. Nós olhamos para a igreja de Atos, a gente vê ali então a igreja ideal. Irmãos, com muita parcimônia, a gente tem que analisar que a igreja de Atos, ela é uma igreja que está vivendo o seu momento.
ela não está estabelecendo uma regra. O mundo daquela época é diferente do mundo de agora. Trazer aquele mundo para esse momento atual, isso se chama um anacronismo. Nós não temos, por exemplo, o capitalismo em voga. Nós não temos, naquela época, a consciência, ou o conceito, melhor dizendo, de países e de nações, a Declaração dos Direitos Humanos, nós não temos a Revolução Industrial, nós não temos os direitos trabalhistas, nós não temos a aposentadoria, nós não temos seguridade social, nós não temos planos de saúde, o desenvolvimento da medicina, esses avanços todos do mundo atual. Então, o mundo de hoje, ele é muito diferente do mundo daquela época. O conceito do Estado moderno também não é o conceito vigente naquela época. Nós estamos vivendo um período imperialista. Roma é o império que subjuga o mundo e domina as ações do mundo. Ou seja, é um outro mundo. E a igreja, ela está vivendo aquele momento, ela transpõe-se aquele momento e ela atinge o ápice do ágape, enfrentando as mazelas do seu tempo. E ela enfrenta de uma maneira extraordinária, praticamente impossível de se realizar no mundo atual. Ela era uma igreja que, diante do arcabouço legal da atualidade, ela é uma igreja que enfrentaria o Estado. Ela é uma igreja que ela confrontaria as bases desse Estado moderno e ela seria acusada de ser paraestatal e os conflitos seriam enormes. Então, hoje nós contribuímos para a Previdência Social, temos toda uma estruturação de impostos, hoje o mundo é totalmente diferente e é praticamente impossível repetirmos a igreja primitiva nos dias atuais. Então, nós temos aqui o aspecto do ideal, daquilo que ansiamos, desejamos, daquilo que admiramos, e temos a questão da realidade, né? A vida real. E é aqui que uma igreja madura, ela sabe versar entre o que é ideal e aquilo que se pode, aquilo que é real. Então a igreja de Atos, ela é o clímax, ela é o ápice, ela é o ideal, ela é a meta, ela é, então, aquilo que se busca na nossa realidade. Quanto mais perto chegarmos da igreja primitiva, estaremos, então, alcançando um padrão excelente de cristianismo para os dias atuais. A marca dessa igreja era ajuda mútua, seus membros vendiam suas propriedades e o objetivo era ajudar sempre os mais pobres, como está lá em Atos capítulo 4, 34 e 35. E Barnabé é o grande expoente ali dessa igreja, quando ali em Atos, não sem propósito, capítulo 4, 36 e 37, ele da ilha de Chipre vende as suas propriedades e veja que ele é levita na lei de Moisés. Barnabé, ele como levita não teria propriedades, mas nesse tempo, viu que eu falei de anacronismo ainda há pouco? A igreja de Atos com a igreja odierna, agora você retrocede à igreja de Atos, você vai lá na lei de Moisés, os levitas eles não tinham propriedades. Barnabé ou José, ele era levita e ele tinha as suas posses. E o espírito da lei, o espírito de Deus, o espírito do evangelho, vai se utilizar dessa marca específica do levita de viver pela fé e servir o povo, e aí ele abre o coração, ele vende as suas herdades e ele traz por revelação aos pés dos apóstolos em Jerusalém a venda das suas fazendas, e aquela venda, ela socorre as necessidades da igreja naquele momento. Por isso ele foi chamado de José a Barnabé, porque Barnabé fala de o filho da consolação, ou o filho do Espírito Santo, ou o filho do avivamento, como vocês queiram. Então todos aqueles que são nascidos do Espírito, gerados do Espírito, eles de fato têm essa característica de Barnabé no seu coração. E eles sempre vão procurar o ideal, o melhor, aquilo que se pode fazer no seu momento. A inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Agora, tudo está ocorrendo no sopro do Espírito,
os filhos do avivamento estão vivendo a plenitude desse avivamento da igreja primitiva. Ananias e Safira, eles olham isso e eles invejam. Muitas pessoas vão se aproximar da igreja, não por conta de nós, mas pelo mover de Deus em nosso meio. Então eles querem impressionar também a igreja. Eles não nasceram do Espírito, não são regenerados, não fazem parte do corpo místico de Cristo, aquele verdadeiro, aquele que tem o selo, a marca da promessa, como diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2 e 19, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece aqueles que são seus. Então veja, Deus conhece quem é dele. Ananias e Safira não eram, mas estavam na igreja. Aparentemente eram igreja, mas no céu não eram igreja. Agora eles querem impressionar toda a igreja e eles tramam esse plano. O plano é vender a propriedade, mas reter uma parte e trazer o dinheiro. Então eles iam aparecer na foto, eles iam estar na ata, eles iam estar sendo lembrados para a história. Mas, no fundo, o voto com Deus ele não foi real, porque uma parte relevante da venda das fazendas ficaria com eles. Então, mas por que é que Deus mata Ananias e Safira? A gente vai entender. Mas um desses aspectos, ou uma dessas possíveis respostas, é que eles não foram fiéis com a própria igreja. Eles estavam fora da medida da fé da igreja e queriam receber o mesmo galardão da igreja. Então é triste quando a hipocrisia e o engano se instalam no homem. O mais trágico é quando isso acontece na família. E o diabo ele trabalha para desfazer a família. E isso começa quando atitudes de hipocrisia e mentira começam a surgir dentro da família. Então, cheio do Espírito, incisivo e com autoridade espiritual, o apóstolo Pedro vai repreender Ananias, porque encheu Satanás teu coração. Por que tu mentistes ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da herdade? Guardando-a não ficou para ti e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentistes aos homens, você mentiu a Deus, o Espírito Santo é Deus. Ele não pôde enganar o Espírito Santo, que conhece o coração de Deus, conhece o coração do homem e que revela ao apóstolo Pedro aquela situação. Que o Senhor Deus nos guarde de passarmos um vexame tão grande assim e que o nosso coração esteja inteiro na obra de Deus e não apenas em partes. Glória a Deus. E ainda aqui nesse subtópico 4, o apóstolo Pedro também tratou com a esposa de Ananias. Por que é? Por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Então, a atitude deles não só era uma atitude de mentira, mas eles provocaram o Espírito Santo. Vocês imaginem se o Espírito Santo, e é isso que Pedro está dizendo aqui, porque vocês quiseram tentar o Espírito do Senhor. Se o Espírito de Deus não age naquele momento para repreender aquela mentira no meio do povo do Senhor, então aquilo foi uma tentação que eles fizeram. Então a revelação do Espírito a Pedro e a pena que eles receberam foram atitudes que eles mesmos provocaram que o Espírito Santo os fizesse, porque eles estavam não só mentindo para a igreja, mas tentando o Espírito do Senhor. E se Deus não entrasse com providência naquele momento, toda aquela igreja primitiva que está vivendo o ápice da fé cristã naquele momento, ela estaria em perigo. Ao tentar enganar a liderança local da primeira igreja, na verdade, eles mentiram contra o Espírito Santo. Eles se voltaram, então, diretamente contra Deus. Quando nós tocamos na igreja de Deus, nós estamos tocando no Espírito Santo que está guardando essa igreja para o encontro com Jesus e nós estamos ferindo diretamente os desígnios de Deus. Aí eu coloquei como subsídio aqui desse primeiro tópico, é impressionante como Ananias, que no grego, Ananias com H no hebraico, né? Ananias sem o H é a forma grega do mesmo nome que quer dizer Jeová tem sido clemente. Então, o nome dele expressava que Deus tinha sido bom. E se Deus tem sido bom, por que é que a gente não é bom para com Deus? Safira é formosa. Eles manifestam a capacidade de concordância que muitos casais não alcançam. Vejam, eu tenho uma atuação aqui no nosso estado como coordenador de casais de uma das regiões da nossa convenção aqui em Santa Catarina. Então nós lutamos sempre pelo Ministério da Família
E uma das coisas que a gente mais procura promover é a concordância entre os casais em propósitos. E os propósitos, eles vão elegendo prioridade. Não existem prioridades. Existe só prioridade. Então nós temos que estar focados na prioridade do momento. Aquela prioridade, quando ela é resolvida, nós passamos para a próxima prioridade. Nós temos propósitos e temos prioridade. A prioridade do casal cristão é servir a Deus em família. Esta é a prioridade que nós temos. E quando nós priorizamos a família, nós elegemos propósitos. Temos propósitos de sermos santos, criar nossos filhos, prosperar na vida e tal. Mas a prioridade é a família em concordância. E que concordância é essa? Servir a Deus. Eles conseguiram a concordância, mas para não servir a Deus. Olha que antagônico isso, né? Que contraditório. Eles nos ensinam que a escolha da prioridade, e a palavra prioridade é o imediato, é o preferencial, é o emergencial de um casal, definirá o caráter da sua relação. A prioridade deles não era servir a Deus. Eram carentes de reconhecimento e cheios de ambição. Então eles estão no meio do povo, a aparência faz com que eles se acomodem na multidão. Só que as suas atitudes, falamos de flor ainda há pouco, e do fruto. Como o fruto não vem, eles estão só na cor, eles estão no sabor, eles estão no odor, eles estão no movimento, eles estão ali no agito das coisas, mas eles não têm o principal, que é o fruto. Quando você não tem o fruto, você não é reconhecido. E aí quando você quer o reconhecimento, você acaba sendo movido por ambição. Foram tratados, julgados por Deus na medida exata do que propuseram em seus corações. A mentira. Mentiram e foram julgados por ela. Temos aqui no segundo tópico da nossa lição o problema da família, o problema da família dentro da família. Olha que interessante esse nosso segundo tópico. A síntese vai nos dizer que o uso da mentira revela a escravidão da carne. Conjugada com a hipocrisia, a mentira traz consequências sérias para toda a família. Então, a mentira vai ser uma obra da carne, e ela conjugada com a hipocrisia, porque o mentiroso ele acaba se tornando um sofista, ele acaba se tornando um artista, ele desenvolve um personagem e ele vai enganando a si e enganando aos outros. E as consequências acabam indo para toda a família. A mentira é produzida dentro da família. Ananias e Safira imaginavam que poderia tirar proveito mentindo, mas eles queriam era chamar a atenção da igreja. Isso fala a respeito de pessoas que se dizem cristãs, mas estão ainda com os velhos hábitos. O Espírito Santo se entristece quando dentro da família, esposa, filhos e filhas, ou outros membros fazem da mentira um estilo de vida. A gente precisa se curar disso, em nome de Jesus. Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Então, Paulo já falou isso aos Gálatas, lá no capítulo 5, 15, 17, 24 e 25. Toda mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem sua fonte no diabo, e o diabo é o pai da mentira. Se ela domina o crente, significa que esse não está mais no espírito, mas ele está na carne. Então, isso é lógico. Ou você está no espírito, ou você está na carne. Não há uma terceira via, e não há aqui subterfúgios. Não há vácuos de poder. Ou você está em Cristo, ou você está no diabo, ou você está no céu, ou você está no inferno, ou você está na luz, ou você está nas trevas. Essa é a grande realidade bíblica. Você precisa estar, ou você jamais deixará de estar em algum lugar. Então, queira estar em Cristo. Subsídio para esse tópico, então, nesse dualismo de carne e espírito. Eu coloquei ali para vocês pensarem. Todo cristão está preso ao tabernáculo terrestre corrompido pelo pecado. Então, nós somos nascidos de Deus, mas ainda estamos presos nesse tabernáculo de carne e osso,
corrompido e manchado pelo pecado. A linha entre a mentira e a verdade nessa habitação aqui é tênue demais, podendo gerar conflitos e transtornos, inclusive psicológicos. É aquela coisa do apóstolo Paulo dizer: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas Paulo também diz, lá em Romanos capítulo 8, versículo 7, que aquele que conhece os corações, Deus conhece os nossos corações, ele sabe inclusive as intenções do Espírito para com a gente. Romanos 8 e 27. Aí eu coloquei para vocês aqui alguns aspectos das intenções do Espírito Santo que Paulo descreve lá no capítulo 8 de Romanos. Então ele vai dizer lá em 8:2 que o Espírito, né, ele tem boas intenções conosco e nos dá a sua lei. A lei do Espírito no nosso coração vai fazendo diferença sobre as obras da carne, né? Ele nos deu vida e paz, Romanos 8:6. O coração do crente está pacificado. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu já não tenho mais receio das possibilidades do que a carne pode gerar na minha vida, porque agora eu tenho a lei do Espírito e agora eu vivo em paz, não sou mais condenado. Romanos 8:9 diz que ele habita em nós, o Espírito Santo ele está aí disponível na vida do salvo. Ele nos guia em tudo, aquilo que eu não sei, aquilo que eu não conheço direito, aquilo que eu tenho medo. O Espírito Santo ele está comigo na jornada. Ele testifica de nossa filiação divina, Romanos 8:16. Ele dá certezas e garantia que essa minha fé não é uma loucura da minha cabeça. Ele nos dá das suas primícias, Romanos 8:23. Ou seja, a primícia ou o dízimo, o 10% ou as novidades, é aquilo que vem primeiro. Então o céu está vindo para nós, mas a primícia do Espírito já está conosco hoje aqui. A alegria, a certeza, os dons do Espírito, a plenitude de Deus em nós, tudo isso são as primícias do Espírito. E ele nos ajuda nas nossas fraquezas. E é aqui que me chama a atenção, nessa lista que o apóstolo Paulo vai fazendo no capítulo 8 de Romanos, o último dado da intenção do Espírito é aquilo que nos assegura a vitória. Pois veja, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, na lei, na vida e paz, na habitação, na sua direção, no seu testemunho, nas primícias, tudo isso ele está dando para quem é fraco. E eu posso a qualquer momento perder. Só que no final das contas, ele ainda vai sempre nos ajudar nas nossas fraquezas. Para que ele nos ajuda nas nossas fraquezas? Para que a gente jamais perca toda essa lista maravilhosa de possibilidades que ele nos dá quando ele intenciona bem para cada um de nós. A intenção do Espírito é que eu e você sejamos mais do que vencedores. Ananias e Safira, as famílias que desenvolvem hipocrisia e mentira dentro da comunhão com a igreja local, elas de fato, Ananias e Safira de fato não desenvolveram esta comunhão estreita com o Espírito Santo. Chegamos então no terceiro tópico da nossa lição, o problema da mentira dentro da família. E a síntese é preciso estabelecer uma camada de proteção na família cristã contra os instrumentos da mentira e da hipocrisia. E aí nós temos o primeiro tópico, ou subtópico, do tópico 3, cuidado contra os defeitos morais no lar. E aqui o nosso autor vai dizer que quando se permitem certos defeitos morais, como a prática da mentira, do fingimento e da hipocrisia dentro do lar, essa família está afadada ao fracasso. Nós precisamos estar atentos como homens de Deus, mulheres de Deus, como líderes da nossa congregação e como pais de nossa família, olharmos para os nossos filhos e não sermos condescendentes com hábitos que se contrapõem à lei do Espírito e da vida. Precisamos corrigir os nossos filhos desde pequenininhos. Ensina a criança no caminho que deve andar. E quando ele crescer, ele jamais se desviará dele. Você tem essa autoridade de Deus para desentortar o pepino quando ele é bem pequenininho, para que depois de adulto fique difícil desentortá-lo. Corrija seus filhos, corrija sua família. E que a palavra de Deus possa ser propagada dentro dos lares de todos vocês, para que no final
a gente, além de uma vida espiritual plena, a gente tem uma vida moral e ética abalizada nos princípios divinos. E lá no Antigo Testamento, a gente tem a história de Acã, que no hebraico quer dizer o perturbador. Ele dominado pela cobiça, quando Israel adentra a terra prometida, quando eles vão adentrar em Jericó, aquelas coisas amaldiçoadas, aqueles tesouros deles deveriam ser destruídos, o Senhor estava purificando a terra e a cobiça de Acã faz com que ele traga despojos de Jericó e traga a maldição para dentro de Israel, como está lá em Josué, capítulo 7, verso 1. Precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Ninguém está livre de se achar dominado pelas mesmas hipocrisias e mentiras de Ananias e Safira. Porém, a Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira. Aos servos de Deus cabe fazer um autoexame diante dele contra a hipocrisia, como diz lá Mateus 7, 3 e o verso 5. A consequência direta da mentira é a hipocrisia. Porque para você manter a mentira, você precisa fazer esse teatro, você precisa fazer esse papel, você precisa ser um ator. E a ação deste autor movido pela mentira, que se dá o nome de hipocrisia. Esses dois vícios são obras carnais que dilaceram a família. Sempre que você ouvir a palavra vício, que aqui são dois vícios, a mentira e a hipocrisia, você vai virar a chave e no antônimo você vai perceber que o contrário de vício é virtude. E o contrário de virtude é o vício. Então, como o vício é um padrão repetido de iniquidade, a virtude então será um padrão repetido de valores dos céus em nós. Portanto, é uma opção de vida ser fiel, o que Ananias e Safira não faziam. Eles olharam para a obra de Deus e eles brincaram com a obra de Deus. E aí então não deixe o inimigo agir na sua família. Ananias, por que encheu Satanás teu coração? E aí Tiago vai dizer, sujeitai-vos, pois a Deus resistiu o diabo e ele fugirá de vós. E eu trago aqui Josué 7, 10 a 11. Preste atenção nesse verso para depois eu fazer um comentário no subsídio que eu trago em seguida. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Não é hora de orar, é hora de agir. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado e até tomaram do anátema, ou do amaldiçoado, do despojo lá de Jericó, e também furtaram e também mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Então, aquele pecado de Acã manchou Israel, faz com que a igreja esteja em pecado. Agora, como subsídio, eu trago aqui para vocês. Acã, na conquista de Jericó, ele tomou do anátema em desobediência flagrante da expressa ordem de Deus. Seu pecado resultou na morte de 36 israelitas, como está lá em Josué 7,5. O nome Acã significa a mais grave perturbação. O pecado de Acã ilustra a unidade do povo de Deus. Quando Acã pecou, Israel também pecou. Usando do mesmo princípio de Deus, aqui em Josué, na conquista da terra prometida, na igreja, o pecado de Ananias e Safira está fazendo com que a igreja esteja sendo manchada. Se um membro do corpo de Cristo pecar, toda a causa de Cristo sofrerá. 1 Coríntios 5 e 6, verso 7 também, e 12 e 26. Por isso Ananias e Safira foram tratados com tamanha severidade. Uma família pode transtornar toda uma congregação. Mas, pastor, estamos vivendo na graça, eu sei, e a operação do Espírito de Cristo é para a salvação até em última instância. E aí o conselho é, famílias que detêm certos poderes nas congregações, influência e liderança, mas que vivem não na dimensão da igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, mas na perspectiva de Ananias e Safira, elas estarão fora da graça, com certeza. Elas estão fora da graça, com certeza, estarão fora da Nova Jerusalém e da salvação de Deus, e elas precisam ser colocadas em oração, porque aquele que usa de engano não permanecerá na casa do Senhor. O Senhor
quando ele, neste momento atual, ele age com tamanha misericórdia, permitindo que famílias assim continuem na casa de Deus, é um sinal de que ele está dando oportunidades hoje, aqui, agora e na sua aula, para que elas se arrependam e busquem o favor de Deus para consigo e então a igreja possa transpor esse momento de instabilidade para chegar o mais perto possível do ideal, que é a igreja primitiva. Temos aqui a conclusão e chegamos no final da nossa pré-aula, pedindo que você curta, compartilhe, que você distribua nos seus grupos de relacionamento nas redes sociais o nosso material, para que a gente alcance mais relevância nessa plataforma. E o nosso desejo é que você, nesse próximo domingo, tenha uma boa, excelente e produtiva aula. E também rogamos a Deus que nos dê um próximo encontro. Então, que Deus nos abençoe e até lá, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.